Oi, turma, tudo bem com vocês? Então, estamos aqui iniciando mais um vídeo de mediação agora da nossa unidade 6, falando um pouquinho rapidamente sobre recursos energéticos e meio ambiente. Então, o nosso material didático, ele traz um material muito robusto, tá? De um livro chamado Meio Ambiente e Sustentabilidade. E são capítulos densos, mas que assim, vale a pena a leitura, tá? E eu vou abordar um tópico com vocês que é muito importante nessa unidade, que é a questão da energia, tá bom? Então, um conceito básico de energia é que a energia é um recurso fundamental para o desenvolvimento de qualquer economia e civilização, tá bom? Então, hoje ela é vista como estratégia no cenário de poder mundial e regional e estima-se que a demanda energética mundial triplique nos próximos 30 anos, gente. Então, assim, a questão da energia é muito séria, né? A energia é que move o consumo mundial, tá bom? Então, estima-se que o consumo energético mundial terá crescido 6 vezes em 80 anos, gente. Então, prestem atenção. Isso é muita coisa, tá? Então, vale a pena a leitura do material e a reflexão sobre o que a gente tem gasto de energia atualmente, né? Bom, nós temos as energias que são chamadas fontes renováveis, né? E as chamadas fontes não renováveis. As fontes renováveis, elas são abundantes, né? Como o sol, como o vento. Elas podem ser plantadas, como por exemplo a biomassa, né? E as fontes não renováveis são recursos que são passíveis de serem acabados, né? Então, recursos minerais que são escassos, petróleo, carvão, urânio. Então, assim, são recursos que não serão renovados nunca mais na história deste planeta. Então, nós temos que ter um cuidado ainda mais especial em relação a eles, né? E aí o texto vem falando que a demanda energética atual representa uma forte tendência ao uso de fontes renováveis, ao contrário do ciclo energético anterior, que foi baseado principalmente no petróleo. O que é muito bom, né, gente? Porque pensem comigo, se o petróleo é um recurso que vai acabar, nós precisamos, como sociedade, inaugurar o uso de outros recursos, né? De outros combustíveis que possam se tornar rentáveis e que possam ser utilizados na nossa sociedade como um todo, tá bom? Então, em se falando de petróleo, né, nós temos uma sigla chamada OPEP, que é a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, e vários países fazem parte dessa organização, que são o Irã, o Iraque, o Kuwait, a Líbia, a Nigéria, Catar, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Venezuela, Angola, Argélia e Equador, tá? Então, cerca de 70% das reservas mundiais e 40% da produção do óleo estão nas mãos dos países da OPEP. Então, olha só, 75% das reservas mundiais e 40% da produção do óleo. Então, esses países, eles estão, então, concentrando o petróleo. Eles concentram o petróleo e o poder que provém do petróleo, tá bom? Então, a gente sabe aí de guerras em relação a esses países, porque realmente ele tem o poder do petróleo nas mãos deles, tá? Segundo o Balanço Energético Nacional, publicado em 2010 pelo Ministério de Minas e Energia, então aqui falando de Brasil, né? A oferta interna de energia no Brasil e no mundo pode ser distribuída conforme a tabela 6.1. E aí, quando a gente vem aqui na tabela 6.1, a gente percebe como ainda as energias não renováveis, como petróleo, gás, carvão mineral, a energia nuclear, né? Como elas ainda têm um impacto muito importante nas sociedades, tá bom? Mas ao longo do texto ele vai mostrando então como outros tipos de energia têm sido utilizados e como eles podem estar relacionados à produção dos países, tá? Além de representar um papel importante relacionado à soberania de um país, gente,
A energia também pode significar divisas para exportação ou gastos com a importação, tá? O Brasil sempre apresentou uma dependência de petróleo internacional. Já chegou a importar cerca de 90% do total necessário que nós precisamos. Então, o Brasil ainda é um país em desenvolvimento, é um país que precisa caminhar muito na questão da energia. Esse livro, como um todo, trata de meio ambiente e sustentabilidade, e nada melhor do que esse assunto para falar de sustentabilidade, né? Porque a sustentabilidade está relacionada a como utilizar os recursos para que esses recursos possam durar até as próximas gerações. E não é isso que a gente vê acontecendo com o petróleo, né? E com a maioria das outras energias também. Então, esse é um assunto complexo que requer muita atenção nossa como estudantes, como professores e como cidadãos, né? A nossa sociedade precisa pensar em energias renováveis e energias que podem, então, ser duráveis aí de geração em geração, ok? Gente, é isso que eu queria abordar nesse vídeo. A gente, então, encerra por aqui, dizendo que qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato pelo fórum Fale com seu tutor. E eu desejo, então, bons estudos na unidade 6 e no restante da nossa disciplina. Um grande abraço a todos.